Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos seguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio, material também importante para todos aqueles que estudam para concursos de vestibulares. Nessa sequência estamos falando de eletricidade e trabalhando agora exercícios relacionados com o campo elétrico, quando nós temos várias cargas pontiformes sendo aplicadas. Lembrando que essas cargas estão no vácuo. Vamos ao enunciado. Nos vértices de um quadrado de 0,1 metro de lado, acham-se 4 cargas de módulos iguais a 2 microcoulomb, conforme indica a figura. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no centro do quadrado. Então o exercício pede para a gente determinar a intensidade do vetor campo elétrico resultante aqui no centro desse quadrado. Observe que nós temos as cargas. A figura traz isso aqui. Carga positiva, negativa, negativa. E a nossa referência é o centro. Então, olha o que vai acontecer. Como essa carga é positiva e essa é negativa, vai haver uma atração entre os campos elétricos determinado por essas cargas. Idem aqui, carga positiva, carga negativa. Os campos elétricos gerados por essas duas cargas vão ter uma condição de atração. Vamos representar essa atração. Para a gente começar a resolução, vamos determinar a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga e uma distância. Então nós vamos pegar essa distância e essa carga elétrica e vamos ver a intensidade do campo elétrico gerado. Como é que nós vamos determinar essa distância aqui? Nós sabemos que o quadrado tem lado 0,1. E aqui nós temos toda a diagonal. Aqui é apenas a metade da diagonal. Então eu sei que aqui é metade da diagonal e que aqui é metade do lado do quadrado. Então nós teremos esse triângulo retângulo aqui. Ó. Vamos destacar ele. Então temos esse triângulo. Ele é retângulo. Eu quero saber essa medida. Vai ser a distância do centro do quadrado a esse vértice. E essa distância vai possibilitar que eu faça o cálculo da intensidade do campo elétrico, quando a gente tem uma carga e uma distância, uma carga pontiforme. Agora, eu sei que essa medida aqui é metade dessa. Aqui também é metade dessa. Agora você imagina que nós temos esse quadrado aqui, ó, para esse quadrado aqui, que eu estou passando a caneta, de uma forma imaginária, esse quadrado. Então, para esse quadrado, aqui é diagonal. E esse quadrado teria, então, os lados, a metade disso aqui. 0,05, 0,05, 0,05, 0,05. O que me interessa é definir a diagonal, porque a diagonal vai dar a distância do ponto à carga. Ok? Eu quero saber a diagonal. E tem uma fórmula para se calcular a diagonal de um quadrado. Então, para aquele quadrado imaginário, aqui está a diagonal. Como que é a fórmula para calcular a diagonal? A diagonal é igual ao lado do quadrado vezes raiz quadrada de 2. Veja os vídeos playlists sobre geometria plana. Então, o lado agora do quadrado é 0,05, é a metade disso aqui. Então, a diagonal vai ser igual a 0,05 raiz quadrada de 2. Eu posso reescrever isso aqui, talvez seja mais prático. 0,05 é 5 sobre 100 vezes raiz quadrada de 2. Simplificando, divide o 5 por 5, fica 1. Multiplicando a raiz quadrada de 2. E o 100 também dividido por 5, fica 20. Deixando limpo aí, fica raiz quadrada de 2 sobre 20. Então isso aqui é metros. É essa medida. Essa diagonal indica a distância da carga ao ponto, que mostra o centro do quadrado. Então vamos ver quanto nós temos, ou qual módulo da intensidade do campo elétrico gerado por essa carga com essa distância. Como é que nós calculamos a intensidade do campo elétrico? É a constante eletrostática vezes a carga pontiforme em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Essa é uma grandeza vetorial, né? É bom lembrar sempre disso.
Então a intensidade do campo elétrico vai ser, a constante é 9 vezes 10 elevado a 9, a carga é 2 microcoulomb, vamos deixar então 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então vem para cá 2 vezes 10 elevado a menos 6. Nós vamos dividir pela distância ao quadrado, é o que nós encontramos aqui. Sempre tem mais um jeito de fazer esses cálculos. A nossa distância é raiz quadrada de 2 sobre 20. Vai ficar elevado ao quadrado. Intensidade do campo elétrico. 9 vezes 2 é 18. Vamos deixar assim. Agora 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 9 menos 6, 3. Dividido. Se eu elevar ao quadrado aqui, isso que está na raiz vai simplificar com 2, vai ficar apenas o 2. Agora o 20 ao quadrado é 400. Ok? 400. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 18 dividido por 2 dividido por 400. A parte. 18 dividido por 2 dividido por 400. A gente mantém a primeira fração, que é o 18, e multiplica invertendo a segunda. É 400 sobre 2. Esse divide com esse dá 9. 9 vezes 400 dá 3.600. 3.600. Então nós vamos ter aqui, ó, que a intensidade do campo elétrico gerado por essa carga é 3.600 vezes 10 elevado a 3. Vamos deixar menor em notação científica, pode ser. A vírgula vem para cá. 3,6 vezes 10. A vírgula pulou 3 casas. Como era grande e ficou pequena, é preciso somar. 3 mais o 3 que já tinha lá. Então fica 6 newtons por coulomb. Então é a intensidade do campo elétrico gerado pela carga 1. Se eu calcular aqui, vai dar o mesmo resultado, porque a distância é a mesma e as cargas são iguais, como o próprio texto falou. Então, olha como nós vamos fazer. Nós encontramos essa intensidade de carga. Vamos chamar de E1. 3,6 vezes 10 elevado a 6. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Nós só vamos mudar o nome dela para E2. Então nós temos aqui o vetor que indica a intensidade do campo elétrico 1, e aqui nós temos o vetor que indica a intensidade do campo elétrico 2. Eles têm o mesmo módulo. Então eu quero determinar a resultante. A resultante nesse caso aqui vai ser a soma desse vetor com esse vetor. Então eu faço a soma desses dois vetores. Como que fica? Eu vou pegar esse vetor e somar com esse. Esse vetor, então, é como se ele fosse deslocado para cá. E a resultante vai aparecer aqui, ó. Aí nós vamos ter a intensidade resultante dos campos elétricos 1 e 2. Vamos fazer esse desenho. Então, eu estou fazendo a soma vetorial desse vetor com esse. Pela regra que a gente conhece, esse vem para cá no início desse outro. Então, agora nós teremos a resultante aqui, ó. Vamos marcar. Que figura que apareceu aqui? Apareceu um triângulo retângulo. 90 graus está aqui, ó. Aqui nós temos 90 graus. Um cateto, outro cateto e a hipotenusa. Vamos reproduzir do lado esse triângulo. Então aqui está esse triângulo retângulo colocado numa posição mais favorável. Aqui está o 90 graus. Aqui está esse lado desse triângulo indicado por essa intensidade vetorial do campo elétrico. 3,6 vezes 10 elevado a 6, e idem aqui, 3,6 vezes 10 elevado a 6. Agora observe o seguinte, eu não vou trabalhar aqui com a lei dos cossenos. Por quê? Porque eu tenho esse ângulo de 90 graus. Se eu for aplicar a lei dos cossenos, eu vou ter que fazer cosseno de 90 graus. E cosseno de 90 graus é zero. Então ele elimina a segunda parte daquela fórmula.
Então basta a gente trabalhar diretamente com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A nossa hipotenusa então vai ser a intensidade resultante entre o campo 1 e o campo 2 ao quadrado. Isso é igual. Agora, os campos E1 elevado ao quadrado, a intensidade deles, né? Mais o campo E2 elevado ao quadrado. Então a gente faz a substituição. Eu estou colocando as letrinhas para indicar corretamente, mas você pode fazer direto essas contas aí. Então agora eu não vou ficar repetindo isso aqui mais, tá? Então intensidade ao quadrado, só no final que eu cito novamente, vai ser igual. O campo 1 tem 3,6 vezes 10 elevado a 6. Tem que ficar ao quadrado. Tem que ter atenção aqui, pessoal. Mais, idem para o outro, 3,6 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Ainda não vou extrair a raiz. Intensidade resultante ao quadrado vai ser igual. Observe o seguinte, ó, esse 3,6 está ao quadrado, 10 elevado a 6 também está ao quadrado. Então eu vou fazer essa passagem aqui, ó. No final acaba sendo mais rápido. 3,6 está ao quadrado vezes o 10. 6 vezes 2, 12. Potência de potência. Mais a mesma coisa aqui. Isso aqui também está sendo elevado ao quadrado. Então estou deixando 3,6 elevado ao quadrado vezes, eu estou aqui é vezes. Novamente, potência de potência, 6 vezes 2, 12. Eu vou fazer mais uma passagem aqui, que vai ser mais prático. Observe que eu tenho 3,6 ao quadrado vezes 10 elevado a 12, mais 3,6 ao quadrado vezes 10 elevado a 12. Então eu tenho uma vez 3,6 elevado ao quadrado aqui, e aqui também. Então eu tenho duas coisas iguais. Então eu vou escrever assim, ó. Intensidade resultante ao quadrado vai ser igual 2 vezes 3,6 ao quadrado. Então eu juntei e mantenho. A gente sabe que quando eu somo os números que estão na frente das bases 10 que tem o mesmo expoente, a gente multiplica uma única vez por 10 elevado a 12. Agora ficou bem simples o número. Vamos prosseguir aqui no alto. Resultante entre os campos elétricos 1 e 2 é igual. Agora vamos extrair uma raiz quadrada disso aqui. 2 vezes 3,6 ao quadrado vezes 10 elevado a 12. Esse número 2 não tem como simplificar. Ele vai continuar numa raiz, porque não é exato. Agora esse aqui, como é quadrado, vai cortar com esse. Sai para fora, então, multiplicando 3,6. Simplifica aqui, vai ficar um 6. Vai ficar 10 elevado a 6. Vamos dar uma organizada nesse número. Então, a intensidade resultante do campo 1 com o campo 2, campo elétrico, vai ser igual, vou pôr esse número aqui na frente, 3,6 vezes raiz quadrada de 2 vezes 10 elevado a 6. Ok? O que eu fiz? Aqui eu tenho a resultante entre essas duas cargas, mas nós temos mais duas aqui. Evidentemente que se eu fizer os cálculos, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então basta que eu dobre isso aqui para dar a resposta final. Qual é a pergunta mesmo do exercício? Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no centro do quadrado. Basta a gente multiplicar por 2. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Agora, a intensidade resultante geral. Ó, vou pôr um G aqui, ó. Eu multiplico por 2, isso aqui vai para 7,2. E mantenho os demais. Raiz quadrada de 2 vezes 10 elevado a 6. Esse 7,2 está indicando alguma coisa em notação científica. Como tem essa raiz, é melhor deixar sem essa notação. O que eu estou escrevendo então aqui é intensidade
do vetor campo elétrico geral, resultante no centro do quadrado. Então eu vou tirar essa vírgula. Então para isso fica 72. Raiz quadrada de 2 vezes 10. Então esse aqui baixa uma unidade, passa a ser 5 newtons por coulomb, uma vez que é intensidade do campo elétrico. Chegamos ao final, pessoal. Exercício um pouco demorado, mas valeu a pena. Dê like se você gostou, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Valorizando nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e pode ser útil a muitas pessoas. Nossos vídeos têm essa característica, é simples, é direto. Eu mostrando propriedade, resolvendo exercícios, como se estivesse trabalhando no seu caderno, no seu material. Veja a playlist completa. Até mais. Tchau.